Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse canal. Essa aqui é a aula número 5 do nosso curso de eletromagnetismo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o mapeamento do campo elétrico. Vai ser uma aula um pouco mais teórica, mas também vamos trabalhar com alguns exemplos no final da aula. Mas é uma aula muito importante porque já vai abordar aqui vários conceitos muito importantes do eletromagnetismo. Bom, essa figura aqui eu criei ela no aplicativo do FET Colorado e ela representa um campo elétrico. Essas setas brancas seriam as nossas linhas de força, que mostram como uma carga de prova, que são essas aqui em amarelo, elas se comportam quando são colocadas dentro de um campo elétrico. É importante nós lembrarmos, vamos desenhar duas cargas aqui, uma carga positiva e outra carga negativa. Que as linhas de força, elas sempre caminham das cargas positivas para as cargas negativas. E as linhas de força, elas nunca se cruzam. Podem ver aqui no nosso desenho que nenhuma dessas setas brancas aqui estão se cruzando. A gente também consegue observar por essa representação que a magnitude do campo elétrico é mais forte, onde as linhas de força são mais densas, e mais fracas, onde são menos densas. Então, o nosso campo elétrico vai ser mais intenso perto de uma carga do que longe de uma carga. Então, a intensidade ela vai diminuindo conforme a gente vai se desaproximando da nossa carga. A gente também pode chamar essas linhas de campo, essas linhas de força, de linhas de campo elétrico. Como a gente sabe que a força elétrica ela é igual ao produto da carga pelo campo elétrico, se uma carga de prova ela é positiva e ela é colocada numa região do campo elétrico, essas linhas elas vão mostrar para qual direção a carga de prova vai ser empurrada. Então essas linhas de campo elétrico também servem como linhas de força. Percebam outra coisa, que as linhas coincidem com os vetores das cargas de prova que a gente tem aqui, mostrando então a direção que essas cargas de prova estão sendo empurradas, e o tamanho dessa seta vai indicar o módulo da força elétrica. Ou seja, a intensidade do campo nesses pontos aqui. Então, quanto maior a nossa seta, maior é a intensidade do campo elétrico nesse ponto. Vamos ver agora as superfícies equipotenciais. Bom, a superfície equipotencial seria um conjunto de pontos que possuem o mesmo campo elétrico. Hoje pode dizer que é onde o campo elétrico é constante, que são essas linhas verdes aqui. Então, se a gente tiver uma carga aqui, por exemplo, e uma carga aqui, em toda essa linha verde, não importa onde eu coloque minha carga, essas cargas aqui, elas vão sentir exatamente o mesmo campo elétrico. Uma outra coisa importante das superfícies equipotenciais é que as linhas de força, que são essas representadas em azul, elas são perpendiculares à superfície. Então, não importa aonde eu tenho uma linha de força, ela sempre vai ser perpendicular a minha superfície equipotencial. Podem ver aqui, ó, não importa onde eu escolha, sempre a minha linha de força ela é exatamente perpendicular à minha superfície equipotencial. Bom, conceitualmente nós temos isso aqui. Para uma partícula, a gente vai usar essa equação aqui para definir o campo elétrico. O que essa equação nos mostra? Ela mostra que o campo elétrico é mais forte perto do objeto carregado e mais fraco mais longe do objeto carregado. Ela também mostra que um valor maior de carga vai produzir um campo elétrico mais forte, porque eles são proporcionais. E a distância vai ter um efeito maior do que a carga, porque ela está ao quadrado. Agora, para duas ou mais partículas, nós encontramos o campo elétrico em um determinado ponto no diagrama através da superposição, que é a adição de vetores, como a gente viu lá na nossa aula 3. Então, para o mapa do campo elétrico, a gente faz isso conceitualmente unindo os vetores. Por exemplo, se eu tenho um campo elétrico para cá, vamos chamar esse campo elétrico aqui de 1, e outro campo elétrico para cá, vamos chamar ele de E2. Para nós descobrirmos o campo elétrico total, basta nós adicionarmos esses vetores. Então, meu campo elétrico total seria esse vetor aqui. Então, a ponta de um vetor é unido ao final do outro vetor, e o campo elétrico vai ser a resultante desses dois vetores unidos ponta ao final.
Essa outra equação aqui também é útil para nós interpretarmos o mapa do campo elétrico. Ela nos mostra que se a carga de prova é positiva e ela é colocada em um determinado ponto no mapa, a carga de prova ela vai ser empurrada ao longo de uma linha tangente à linha de força, como nós conseguimos ver aqui nessa representação. Vamos então, só para relembrar, rever alguns símbolos e unidades. Então aqui a gente tem o símbolo do campo elétrico e a gente sabe que a sua unidade é Newton por Coulomb ou Volt por metro. Essa aqui é a representação da nossa carga elétrica, que é dada em Coulomb. Essa aqui é a nossa constante de proporcionalidade, que é dado por Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, ou quilograma metro cúbico por Coulomb ao quadrado segundo ao quadrado. Essa aqui é a representação, então, da distância, e a unidade é metro. Aqui nós temos a magnitude da força elétrica, que é dada em Newton. E aqui nós temos o potencial elétrico, que nós vamos ver mais para frente, e ele é dado em volt. Agora sim, vamos fazer esses 3 exemplos aqui. Bom, no exemplo nós temos uma esfera carregada aqui positivamente e nós temos 3 cargas de prova A, B e C. Sempre carga de prova ou carga de teste é positiva. Então, se a gente coloca essas cargas aqui de prova positivas, elas vão ser repelidas pela essa esfera aqui positiva. Então, a única coisa que a gente precisa fazer é nós desenharmos o campo elétrico diretamente se afastando dessa esfera positiva. Então, a carga de prova A, ela vai ter aquela direção, a carga B vai ter essa direção, podem ver que elas se afastam diretamente da esfera. E a carga C, essa carga de prova C, vai ter essa direção aqui. No nosso exemplo 2, nós temos uma esfera negativa e nós temos 2 cargas de prova A e B. Bom, se as nossas cargas de prova elas são positivas, então elas vão ser atraídas pela esfera negativa. Então a gente tem que desenhar o nosso campo elétrico aqui em direção à nossa esfera negativa. Além do mais, a gente sabe que o campo elétrico ele fica mais fraco com uma função de 1 sobre R ao quadrado. Então, quanto mais distante a nossa carga de prova está da nossa esfera negativa, menor vai ser a intensidade do campo elétrico. Então, aqui a gente pode desenhar a intensidade, o módulo dessa carga de prova dessa maneira, e aqui a gente pode desenhar a nossa seta um pouquinho mais curta. Por quê? Porque a intensidade nesse ponto do campo elétrico é muito menor do que a intensidade do campo elétrico nesse ponto A. E o nosso exemplo 3, nós temos uma esfera positiva, outra esfera negativa, então nós temos aqui 2 cargas, e nós temos 2 cargas de teste A e B. Nós sabemos que as cargas de prova, elas são positivas. Então, a carga A e a carga B vão ser repelidas pela esfera positiva, mas vão ser atraídas pela esfera negativa. Então, aqui nós precisamos fazer uma soma de vetores. Bom, a gente sabe que a carga A aqui, ela vai ser repelida, vamos colocar mais ou menos uma intensidade assim, pela carga positiva aqui, pela nossa esfera positiva, mas ela vai ser atraída pela carga negativa. Vou fazer um pouquinho menor. Dessa maneira aqui. Com menor intensidade, porque a esfera negativa está muito mais longe do que a esfera positiva. Então aqui a gente tem que fazer o quê? A gente precisa somar os vetores. Então a gente precisa colocar esse vetor aqui, o final desse vetor na ponta desse. Fazendo isso aqui, a gente sabe que a carga de prova A, ela vai ter esse módulo e essa direção. Mesma coisa para a carga B.
a nossa carga de prova B. Ela vai ser atraída pela esfera negativa e ela vai ser repelida pela esfera positiva. Tentei desenhar aqui do mesmo tamanho, não está dando certo. Vou tentar desenhar isso, assim. Porque ela está no meio aqui entre as duas cargas. Então, a esfera positiva repele a carga de prova B na mesma intensidade que a carga, essa esfera negativa, está atraindo a carga B. Então, a gente precisa colocar esse vetor aqui. E a gente sabe, então, que o módulo e a direção da nossa carga de prova vai ter essa cara. E é isso aí para essa aula. Até mais!